do que é o empréstimo consignado, o que é uma taxa de juros que é utilizada, o que é um cartão consignado, um cartão de crédito consignado, o que é esse contrato de adesão que está acontecendo com essa população toda. Hoje, sem sombra de dúvida, eu já trabalho com esse assunto já há mais de ano, então eu posso falar com alguma propriedade, e principalmente propriedade prática do Poder Judiciário, ajuizando processos aí, Ceará, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, uma pessoa no Paraná, mas a maioria também do Rio Grande do Sul. Então, conheço bastante o conceito do Poder Judiciário, de como que ele lida com as questões e as peculiaridades de cada estado, né? Então, assim, eu vou pontuar, primeiramente, que no início, né, surgiu esse empréstimo consignado com várias leis. Primeiro surgindo, então, para os aposentados e pensionistas, tá? Depois para os servidores públicos, e depois que envolve ainda as margens para os seletistas, tá? Então, durante esses anos aí, desde lá da década de 90, isso vem sendo permitido, esses empréstimos consignados no nome do povo, tá? Pessoal, é muito importante que todos saibam que essa criação do cartão RMC, na minha opinião, como advogado, é o que levou a maioria desse pessoal para o buraco. E eu explico o porquê. No início, eram 30% 30% dos rendimentos desses aposentados, desses seletistas, desses servidores públicos, que poderia ser objeto de descontos, né? E então, depois surgiu esse tal desse cartão consignado, esse tinhoso desse cartão consignado RMC, tá? Hoje, esse é um dos maiores problemas que existem no Brasil, e eu explico mais uma vez o porquê, tá? Pessoal, pensem comigo. Hoje, todos sabem que existem alguns mecanismos de trava no direito bancário que fazem com que a pessoa possa entrar no mercado, comprar o que quiser e, se tiver crédito, compra e depois paga como puder. Já quando se torna, por exemplo, com o idoso, com o aposentado, não tem isso. Então, para os bancos, desde a década de 90, é o melhor negócio que existe hoje no Brasil, porque é a maior segurança que existe, é quase como se fosse um procedimento medieval, porque tu não tem opção, tu paga aquilo exatamente, tu não tem como dizer para o banco, renegocia, eu quero fazer diferente. Não, o banco ele vai lá e todos os meses, querendo ou não, ele bloqueia a sua aposentadoria. Isso é o maior negócio que os bancos fizeram de todos os tempos no Brasil, tá? Porque a aposentadoria, todos bem sabem, a maioria do grupo é aposentado, a aposentadoria ela é impenhorável, né, pessoal? Então, por se tratar também de um conceito jurídico, por exemplo, eu sou aposentado, né? E eu estou devendo para você, Robson, e devendo para o Catu. Pessoal, se eu sou aposentado e não tenho algum mecanismo que me obrigue a pagar, por exemplo, eu posso dar um calote. Óbvio que nossa população, nosso público não faz isso, mas eu posso fazer. Eu posso optar por não pagar uma conta de água, uma conta de luz. Agora, o cartão RMC e o empréstimo consignado, eu sou obrigado a pagar. Então, gera um problema para o aposentado quando ele não tem ciência total do contrato, o que está sendo feito, o que aconteceu. O assunto ele é bem técnico, tá? Tem muita gente na internet publicando inúmeros vídeos, falando sobre cartão, falando sobre empréstimo consignado sem propriedade, ou seja, estão inventando coisa na internet para pegar a clientela e tudo mais. Por exemplo, a gente tem essa questão do cartão RMC, e eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa, tá, pessoal? Hoje, no Brasil, queiram ou não acreditar nisso, só contra um banco que começa com B e termina com G, tem em torno de 310 mil ações contra ele. Todos os estados brasileiros. E eu estou computando aqui esse banco como uma espécie, né, de pareamento. É o número 1 hoje no Brasil dos bancos a serem processados. Isso já denota o tamanho da bronca. O segundo banco que tem mais processo é um banco que começa com I e termina com U, né? Então, esse daí tem quase 100 mil processos na justiça. Pessoal, é muita coisa, tá? Se a gente for avaliar
E aí é interessante a gente fazer um comparativo, né? Porque os dados, eles são interessantíssimos. No ano de 2021, pessoal, foram 40 milhões de pedidos de empréstimo. Quando eu li o dado, eu achei que era brincadeira, 40 mil. Pessoal, 40 milhões de pedido de empréstimo. Faz uma conta que cada aposentado tem em média 9 empréstimos consignados. Olha quanta gente em 2021, durante a pandemia, pediu empréstimo. Pessoal, desses aqui, 309 mil, quase 310 mil ações nesse banco que eu citei antes. 310 mil ações, vocês já imaginam até o que é o conteúdo dela. A maioria delas, 90%, é RMC. É interessantíssimo como que essas questões são direcionadas ao Poder Judiciário. E o jeito que o advogado leva para o Poder Judiciário é que é importante. A maioria do pessoal, inclusive alguns conhecidos bem próximos, estavam afirmando que realmente o contrato do RMC sobre o cartão consignado é um contrato de adesão, e a maioria das vezes eu lhe digo isso com absoluta certeza, que 99% dos idosos do aposentado não lê o contrato, e quando tem um contrato na frente não tem a oportunidade de ler, porque o atendente bem treinadinho, né, ele está sabendo bem o que deve fazer, e ele não vai deixar você ler o contrato. Quando você lê o contrato ali, você vê, opa, pera um pouquinho. Esse contrato aqui, se fosse empréstimo consignado comum, teria uma taxa de 1,99. Mas aqui está dando uma taxa de 3,99. E outra, quer saber da melhor? Você não vai ter prazo para terminar de pagar. Poxa, quem é que de sã consciência assina um negócio desse? Não há critérios, né? Então, assim, essa conversa, o idoso hoje no Brasil, ele tem que ser treinado, tem que praticamente voltar para uma escolinha. Tá? Isso até brincava com o pessoal aqui do grupo, brincava com alguns colegas meus de profissão. O idoso, ele tem que voltar para o colégio.